Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Aline Neves, ao meu lado a jornalista Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. E Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos ouve no radinho e também para quem nos acompanha aí nos portais da Itatiaia, no YouTube, no Spotify. Uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva, aponta que 15% das brasileiras dizem já terem sido vítimas de estupro. A maior parte das que dizem ter sido estupradas afirma que a violência aconteceu quando elas tinham até 13 anos de idade. Gente, 13 anos de idade. E dessas, mais da metade, 57%, diz não ter contado para ninguém. 8% das que disseram ter sido estupradas afirmaram ter engravidado. O levantamento ouviu 1.200 pessoas, sendo 622 mulheres com 16 anos ou mais, em todas as regiões aqui do Brasil. Hoje conosco, para a gente debater esse tema e outros assuntos, está a Isabela Caroline, que é psicóloga clínica e também faz parte do projeto Igreja que Protege. Isabela, bom dia para você, muito obrigada pela presença aqui no Observatório. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão relevante, apesar da dor que esse tema traz, porque nós estamos falando de pessoas que têm sofrido com a violência sexual, mas é muito importante quebrar os estigmas e trazermos à luz para esse tema. Isabela, e a gente pode, né, são dados que assustam, mas a gente que acompanha, infelizmente, né, essa realidade, podemos dizer que o número é muito maior, né, porque as pessoas tem medo de contar, tem vergonha e porque muitas vezes a vítima acredita que ela é a culpada. Sim, exatamente. De acordo com a OMS, inclusive, no mundo todo, entende-se que somente 10% dos casos de abuso sexual são notificados. Então, a gente tem aí essa porcentagem, né, tão exorbitante quanto foi apresentado aí pelo Instituto Patrícia Galvão, mas entendendo que somente 10% desses casos têm sido denunciados. Então, o número é muito maior do que a gente imagina. Esse tema, Isabela, é muito recorrente aqui no Observatório. A gente está sempre falando de violência contra a mulher, porque, infelizmente, os casos não param. O que me chamou a atenção, gente, nessa pesquisa do Instituto Locomotiva, foi que dessas mulheres que já afirmaram terem sido estupradas, a maior parte, né, a maioria, 13 anos de idade, né? É aquela fase ali que está começando a adolescência, né? Que ainda é muito menina, algumas ainda brincam, outras, né? Não brincam, tem que ajudar em casa. E o que me chama atenção também, Isabela, é que muitas vezes este estuprador é uma pessoa amiga da família, é um familiar, é um amigo de confiança dos pais, é uma pessoa que, né, sempre está ali para te proteger, para conversar, uma pessoa que você tem proximidade, né, e ela acaba ali virando um monstro, né, na sua vida, porque eu fico imaginando, né, Amanda, as mulheres, né, que já passaram por violência sexual, o trauma que isso não causa na vida dela e não adianta falar, eu superei, com certeza, né, deve ser muito difícil superar e colocar um ponto final ali. Então, todas nós, né, Aline? Se a gente for pensar bem, assim, todas nós já tivemos um momento da vida, né, que fomos vítimas aí de, né, alguma situação, simplesmente porque somos mulheres. E aí, eu queria entender, né, com a Isabela, que do seu projeto, porque a gente está falando aqui da dificuldade em fazer denúncia, né, das subnotificações, da situação que são muitas vezes meninas, adolescentes, que não têm nem ideia, crianças que não têm nem ideia de que estão sofrendo um crime, né, porque vem justamente de uma pessoa que ela confia, então por mais que aquilo seja extremamente desconfortável, ela acredita que aquilo faz parte da vida, né, e vem aí com ameaças, com promessas, enfim. E aí eu queria saber, Isabela, no programa de vocês, no projeto de vocês, como é esse auxílio, né, para essas vítimas contarem, né, porque o primeiro passo tem que ser, infelizmente, elas contando. Sim, exatamente. A Amanda trouxe um ponto muito importante, Aline, vou responder o que você trouxe, mas para frisar que 96% dos casos notificados de abuso sexual, e quando a gente fala abuso sexual, a gente não fala somente estupro, tá?
A gente fala sobre uma gama de situações que podem ocorrer, que se consideram como abuso sexual. E a gente está falando de 96% desses casos ocorrem por pessoas que a vítima conhece. E quando a gente fala de pessoas que a vítima conhece, nós estamos falando do pai, às vezes do padrasto, do avô, do irmão, do tio, do padrinho, do vizinho, né? E desses casos, 72%, de acordo com pesquisas do órgão de segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública, acontecem dentro da residência da pessoa. Então, isso nos acende um alerta muito grande, porque a família, a residência, o lar, é o lugar de segurança, de estrutura dessa pessoa. Então, é como se isso estivesse sendo tirado, né? E quando a gente fala sobre o nosso projeto, a Igreja que Protege, é um projeto idealizado, né? Pela Igreja Batista Amigos de Deus também, em conjunto com a Igreja Batista Noivo do Cordeiro. E lá, nós temos esse projeto, no projeto nós temos assistente social, nós temos advogado, nós temos psicólogos, né? Nós temos pedagogos, nós ministramos palestras sobre a prevenção ao abuso sexual para crianças, para adultos, para pais, e nós estamos ali com o objetivo de acolher, né? Nós vamos deixar no finalzinho também um acesso, né? Caso você deseje também fazer uma denúncia ou deseje conversar com a gente pra gente ajudar. E o nosso objetivo aí nesse projeto é ajudar essa pessoa, sabe? A encontrar uma esperança, a buscar a sua vida novamente. Porque a gente entende que o abuso sexual, principalmente quando ele ocorre ali na infância, ele tira o brilho da pessoa, ele tira a vida, ele tira a perspectiva de futuro. Então, nosso objetivo ali, cada caso vai ser um caso diferente e a nossa ação vai ser diferente. Mas nosso objetivo ali, sim, é, de certa forma, trazer ali intervenções psicológicas, ajudar a encaminhar para os órgãos competentes também, para que sejam registrados, caso seja necessária uma denúncia. E a gente entende também que existem situações em que o abusador é a pessoa que sustenta a casa. E muitas vezes ali, esse abusador ali está abusando das filhas, das crianças que estão ali. Às vezes a mãe, ela tem consciência, mas ela sabe que se ela denunciar, às vezes o pai vai preso, né? A pessoa que sustenta aquela casa vai presa, e aí não tem o que fazer. Então, o nosso trabalho é ajudar, encorajar essa família a buscar por ajuda e também mostrando que nós temos aí políticas públicas também que podem auxiliar essa família, de certa forma, com a ausência dessa pessoa que seria presa, né? Caso fosse feita a denúncia. Então, nosso objetivo quanto projeto é esse, né? Auxiliar a comunidade, alertar, trazer conscientização, mas também acolher, né? Ouvir, sem revitimizar, né? Trazer realmente esse acolhimento, essa escuta ativa, mas também com a ação, auxiliando ali dentro dos parâmetros e dos processos que forem necessários de acordo com cada caso. E eu fico imaginando, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aí também pode, né, pensar sobre isso um pouco. Imagina uma menina aí, né, de 12, 13 anos, que sofreu um abuso e ela não consegue contar para ninguém. Como é que isso é dolorido, Amanda? Eu tô me lembrando aqui, no último mês, né, eu venho acompanhando um caso, uma pessoa entrou em contato comigo e disse: Amanda, tem uma menina de 13 anos que ela está casada com um homem de 67. Oi? Como assim casada? Ela está casada, eles andam pelas ruas do Barreiro, onde esse homem passa, seria um advogado. E a avó dessa menina, inclusive, tem ciência e ela acredita que seria o melhor para a neta dela, porque a mãe dessa menina hoje vive nas ruas, é uma usuária de drogas, e a avó então pensa o seguinte: que minha neta tem uma vida diferente, tenha condições. E aí fomos acompanhando esse caso. Que bom que esse homem agora está preso. Essa menina acreditava, até a própria, né, menina de 13 anos acreditava que estava ali casada com ele. Só que é importante a gente lembrar que menor de 14 anos, mesmo com consentimento, é crime. E disso tudo que eu fiquei muito assustada, né? Eu conversei com essa avó e eu acredito que ela acreditava que aquilo era o melhor para a neta dela, e isso envolvendo dinheiro, né? Porque ele sustentava essa família. E ela me disse assim: eu não sabia que era crime. E eu fico pensando, a gente fala disso todos os dias, todos os locais, como que alguém pode achar que não é crime, né? Não. Só que aí eu tento sempre sair da nossa bolha, e é um passo que a gente ainda tem que avançar muito, né? Porque ainda as pessoas acreditam que antigamente meninas de 13 anos casavam, hoje não, é crime, tem que denunciar. Exatamente.
Acredito também que parte da sociedade também tem essa consciência sobre a questão, principalmente do casamento infantil. Com certeza não foi um casamento legal, né? Não foi legal, mas a avó assinou, acreditando que iam legalizar, mas isso tudo foi que ele, né, teria… Pelo que eu entendi, parece que era advogado, então às vezes tentou… Falso advogado, tentou trazer ali uma forma manipulatória ali, né? Então é muito importante a gente ter essa percepção de que quem deve proteger também é a própria família, mas a sociedade como um todo, né? Então, esses casos sempre vão ocorrer, mas a questão é qual é o nosso posicionamento também perante isso, né? Para proteger e para que essa informação também chegue a essas meninas. Porque, muito provavelmente, essa menina não tinha informações, não teve informações sobre o que é um abuso sexual, sobre a idade que ela deveria estar casando, tirou a infância dela, né? A adolescência, as escolhas, muitas vezes, né? Ela ainda está ali num momento de construção cognitiva da sua maturidade, da sua identidade, do que ela deseja para a vida dela. Então é como se isso realmente tivesse sido tirado. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e que essa informação chegue a essas meninas, a essas adolescentes, a essas jovens, a mulheres, né, e ter a consciência sobre esses assuntos. Gente, agora a gente vai mudar de assunto, porque essa semana aí que passou, aconteceu uma coisa, no mínimo, revoltante. O noticiário, né, dessa semana, a gente informou muito aí o caso da vereadora do Amazonas, a Elizabeth Maciel, ela que é do Republicanos, e disse em plenário que sim, ela é a favor da violência contra a mulher. A gente vai ouvir o trecho, né, desse dia que ela estava em plenário e falou que ela é a favor de que o homem, né, agrida, bata na mulher. Vamos ouvir. Eu digo com toda sinceridade, eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher. Sim, quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, como mulher. A mulher também tem mulher que merece apanhar. Tem sim. Sabe por quê? Às vezes eu já presenciei casos que a mulher se bate ela mesma para condenar o homem. Eu já presenciei. E o vereador Pedro Paes aqui, ele veio nesta tribuna, vereador, o senhor não ofendeu a vereadora Jéssica. O senhor apenas levantou seu modo de falar. Todo mundo tem um modo de falar. E ela simplesmente, ela se coloca na lei contra a violência contra a mulher. E eu sou contra isso. Estou a favor da lei para defender as mulheres, mas eu sou contra também as mulheres que querem se beneficiar. Esse assunto causou tanta polêmica, né? Um dia depois que a vereadora falou que ela acabou pedindo desculpas, né, no dia seguinte, e falou que ela se expressou de forma errada. Eu acho, Amanda, que quando uma mulher assume um cargo público de vereadora, né, a gente sabe muito bem aqui da disparidade, como que os homens conseguem ser eleitos muito mais facilmente do que as mulheres. Quando a mulher está num cargo político e usa esse cargo, né, para falar que sim, né, para validar ali a violência contra a mulher, eu sinceramente não sei o que ela está pensando, se é uma coisa inexplicável para mim. Eu sinceramente eu não tenho palavras assim, porque isso é validar o machismo, isso é validar a violência, tudo que a gente não quer. Vai contra os direitos humanos. Também, claro. Pois é, eu penso que é nítido que essa mulher não tem conhecimento mesmo da situação, da realidade, do que acontece. E aí eu fico pensando, quem estamos colocando para nos representar, né? São pessoas que não têm conhecimento. E como que você não tem conhecimento de um caso de que a mulher não pode ser agredida? A gente sabe, existem alguns casos que talvez que as denúncias não são verdadeiras. Existem, mas eu posso garantir que elas são quase mínimas, né? Sei lá, 99%, tudo com certeza é verdadeiro. E é verdade. E eu acho assim, se uma mulher fez algo, sei lá, no relacionamento, a gente traz muito aqui no Itatiaia Patrulha, alguns feminicidas querendo justificar, porque ela me traiu e tal, não sei o quê. Então, separa. Simples, você não tem que agredir, você não tem que matar. E isso vindo de uma mulher, falando que tem mulher que tem que apanhar, é muito triste, é um retrocesso muito grande. Só que eu também acho que a gente, às vezes eu ficava pensando assim, a gente ainda tá muito longe de avançar. Mas até que não, se for para pensar, né, a gente, até 1970 e poucos, a mulher ainda era considerada
relativamente incapaz, né? Ela não tinha domínio da própria vida. Era o marido que decidia as coisas pra ela. Isso é o quê? 50 anos atrás. E poucos anos atrás. Então, uma mulher até pouco tempo não votava, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que continuar falando, temos que falar todos os dias. E é muito triste você saber que muitas vezes, a gente vê nas redes sociais, as mulheres sempre contra as mulheres, não tem união. E nós temos que ser unidas, gente. Os homens, eles são unidos, eles se defendem. As mulheres não, sei lá se é por ciúme, por inveja, porque às vezes tem uma mulher bonita, você já começa a implicar com a mulher, só porque ela é bonita. Gente, então assim, é no dia a dia nosso, né? Às vezes, não fui com a cara dela não, você vai ver bonita, né? Então assim, é triste. E traz até um ponto, que nós estávamos falando sobre a questão do abuso sexual, que muitas vezes, quando uma mulher é estuprada, às vezes é perguntado pra ela assim, mas que roupa que você estava vestindo? Ah, mas você estava passando naquele beco escuro, não era o lugar pra estar. É o mesmo ponto também de quando a pessoa, por exemplo, tá à noite com o celular na mão e ela é assaltada, roubada, né? E aí as pessoas falam, mas também você estava à noite com o celular na mão? Percebe que é um pensamento? Que a gente tem uma construção, uma cultura social? Errado é eu estar com o celular e quem tá me roubando? Errado é eu estar com o short ou é a pessoa que abusou? Então, às vezes, a gente inverte as coisas culpabilizando as vítimas da situação. E essa questão da violência contra a mulher é algo que já devia ter acabado há muito tempo. Né? E essa fala, Isabela, da vereadora Elizabeth Maciel, eu acho que ela dá munição pro agressor, né, para ele naturalizar aquele ato. Ah, se até a vereadora tá falando que mulher tem que apanhar assim, então, né, quem é você para falar que eu não posso bater, né? Então, essa fala me gerou, assim, Amanda, um asco e, gente, a gente tem que combater essa violência, né? A mulher, a gente não é posse, a gente não é propriedade de um homem, né, Isabela? Não, nós não somos a extensão de ninguém. Nós temos os nossos direitos, nós temos o nosso empoderamento, nós temos o nosso espaço também na sociedade, nas políticas, nas profissões. Então, nós precisamos de uma vez por todas entender. Violência contra a mulher já passou o tempo, gente. Não existe mais isso. E ali, quando ela traz essa questão da própria violência, de que as mulheres, né, ela concorda com a agressão contra a mulher, ela está indo totalmente contra os direitos humanos. Porque se ela concorda com a agressão contra a mulher, ela também vai concordar com a agressão contra crianças, contra qualquer outro tipo de ser. Então, a gente precisa avaliar sobre isso. Qual que é o contexto que ela trouxe essa questão? Qual que é o sentido disso? Será que parte dela tá vivenciando isso e ela tá espelhando isso pro outro? Eu pensei isso também. Às vezes ela é uma vítima, né? Pois é. E que aí pra ela isso é algo comum? Vamos para o próximo tema agora, Aline? Vamos sim. Gente, a atriz Vera Fischer, de 73 anos, ela compartilhou fotos nas redes sociais usando um maiô. Ela ainda brincou que quer, né, ganhar elogios e escreveu: essa setentinha, ela tem 70 anos, essa setentinha aqui também merece biscoito. Na linguagem, né, das redes sociais, o biscoito é quando alguém posta uma foto esperando elogios, likes e comentários. Eu achei o máximo, eu gostei. Que mulher bonita, né, gente? Vera Fischer, né? Vera Fischer é Vera Fischer. E eu achei tão legal assim, porque eu acho que mostra que hoje, eu fico pensando, a gente é proibido de envelhecer. Não dá pra envelhecer, não. Sei lá, né? A pessoa vai passando, a pessoa tenta de todas as formas, não envelhecer. Igual a gente vê lá, às vezes a pessoa, antes da gente, né, até começar o observatório, a Aline até comentou sobre o braço da Xuxa, que outro dia eles comentaram, que tava um pouco mole. Gente, ela tem quantos anos? Vocês querem o quê? Que a pessoa fique lá durinha o resto da vida? Não, e eu achei muito, muito bacana, é isso mesmo. As pessoas têm que se amar, têm que se gostar. Ela tá com 70 anos, muito, né, a pessoa assim, saudável, tá bonita. E eu achei que ela merece biscoito mesmo. Eu acho também que eu achei que ela merece biscoito. E essa situação que aconteceu com a Vera, de colocar uma roupa, né, pra curtir uma praia, pra curtir uma piscina, já aconteceu com a Beth Faria também. A Beth Faria já tem mais de 80 anos. E quando ela postou no Instagram, gente, uma foto de biquíni, a internet veio aquele etarismo todo, né? Falando que, meu Deus, uma mulher de 80 anos usando biquíni. Gente, a mulher quer tomar a vitamina D de calça jeans. Ela quer tomar a vitamina D dela na praia. A gente tem direito, né? Então, a sociedade, ela julga muito a mulher de 60 a mais, né? Porque, para ela não pode ter o mesmo comportamento que ela tinha aos 20.
né? E aos 20 anos a gente é tão insegura também com o corpo, né? Eu tenho que ser magrinha, eu tenho que estar ali no padrão. E aos 60, aos 70, aos 80, Amanda, eu acho que a gente não liga mais pra nada, a gente quer viver e ser feliz, não é, Isabela? Eu percebo muito que, até pela questão da ascensão aí das redes sociais, Instagram, TikTok, por aí vai, as pessoas têm deixado muito de ser, né? Ser quem realmente são. E têm perdido a sua identidade como pessoa, a sua autoestima, a sua vida como um todo. Então é importante a gente ter essa observação. Que legal a Vera Fischer, né? Mostrar o quanto que ela se valoriza, o quanto que ela se ama. E talvez seja o caminho de entender que a nossa vida é feita de ciclos, né? Em um momento nós éramos crianças, depois adolescentes, adultos, idosos. E cada fase da nossa vida tem a sua beleza. Então a gente precisa aprender a viver as fases da nossa vida como compete, né? Viver as fases da nossa vida com intensidade e se aceitar como nós somos, né? E esse é um processo de identidade, de construção pessoal. E a internet, ela julga, né, muito as pessoas, muito. Né? E a Vera, né, quanto outras atrizes também, que eu citei, Beth Faria, né, a repórter, Glória Maria. Glória Maria, né, também ela postou uma foto já há mais tempo, né, na praia também de biquíni, e isso gera comentários e julgamentos que querem sempre colocar a gente numa caixinha, num padrão, né, Amanda? Eu acho a rede social cruel, os comentários eu acho cruéis, eu fico pensando como as pessoas têm tempo de ir lá julgar o outro, né? Ô Isabela, e aí eu queria, vou entender um pouco aí da sua parte clínica, é muito comum as pessoas, quer dizer, isso é todos nós, né? Assim, o medo da aceitação, esse é um grande problema que vai gerando ali mentalmente, e a gente acaba, né, deixando a nossa vida toda embolada aí, porque é um trem pequeno, talvez se você se aceitasse, ele acabaria evitando outros problemas na vida? Isso vem de muitas questões, né? Porque às vezes a questão da autoaceitação, ela pode ser obstruída por causa de algum trauma na construção da identidade da pessoa, né? Quando a gente fala sobre o abuso sexual, por exemplo, é um ponto que desconstrói essa identidade. Então a pessoa, é como se ela mudasse de óculos, ela se olhasse por um olhar de sofrimento e de trauma, né? Então, é um processo, né? A pessoa conseguir se rever, né? E realmente se entender como ser humano, como indivíduo, mas também ver quem ela é na sua autoestima, né? Como que os nossos traumas, as nossas vivências ruins. E quando você fala isso, eu percebo muito que talvez não seja nem por ela própria, mas do que o outro vai pensar sobre mim, diante de um padrão estético pré-estabelecido. Então, eu te pergunto, o que é bonito? O que é feio? Né? Isso é relativo. Só que existe um padrão estabelecido na sociedade do que é bonito, do que é feio. Um padrão que ninguém consegue atingir, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, por que eu não posso aparecer ali na minha rede social como olheira, do jeito que eu acabei de acordar? Às vezes as coisas não são mostradas, na verdade, como realmente são. É sempre mostrado o lado bonito. O lado bonito a gente quer mostrar pra todo mundo. Mas aquilo que não é bonito, de acordo com aquilo que a pessoa percebe, não é. Então é realmente esses estereotipos que a gente vai criando e que, dependendo da construção da identidade dessa pessoa, se não for uma construção sólida, ela pode realmente desconstruir muitas coisas ali, pensando ali na sua vivência. Gente, o programa acabou, Amanda. Eu queria conversar mais, Isabela. Parar. Eu falei Photoshop, nem existe mais Photoshop, né? É IA, Acho né? que não, é IA. Agora é IA. Photoshop mais Gente, que prazer receber você aqui, Isabela Caroline, que é psicóloga clínica e também faz parte do projeto Igreja que Protege. Deixa aí suas redes sociais, algum telefone para quem quiser entrar em contato com você, quiser saber mais do projeto, quiser, né, saber mais sobre a psicóloga Isabela Caroline. Sim, se você quiser entrar em contato comigo, meu perfil no Instagram é @psi_Isabela com Z e 2 L's, Caroline com 2 L's também. Amanda, vambora então? Vamos, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Até. Tchau. Tchau.